Comando IP. Com certeza é um comando que você tem que dominar, principalmente porque as distribuições mais modernas deixaram de lado o comando IF para trabalhar com o comando IP. Bom, é natural que no mundo Linux você tem vários projetos de vários comandos que fazem as mesmas coisas e que naturalmente algumas distribuições começam a limpar, remover projetos, ou no caso comandos, que não são, como eu posso dizer, do agrado da distribuição. Tem distribuição que é mais raiz, trabalharia com ifconfig. Tem distribuições mais modernas que estão trabalhando com comando IP. O Debian trabalha com comando IP há muito tempo, tá? Então vamos dominar aqui o comando IP. Por exemplo, nós já utilizamos ele, IP address. Então nós vamos ver os endereços, tá? Então vamos lá. Beleza. Aqui nós podemos localizar duas placas de rede, certo? Temos uma placa de rede interessante, chamada de loopback. O que é uma placa do tipo loopback? Uma placa do tipo loopback. Bom, você tem que lembrar que em sistemas operacionais modernos, do Tenable, ele fala sobre a arquitetura dos sistemas operacionais. E aí, tem um momento em que ele fala, olha, no começo, tudo era uma grande sopa de função. E aí depois foram criando as camadas. E sistemas operacionais de camadas começaram a surgir. E depois criaram-se a possibilidade de terem processos servindo a outros processos, mas não no modelo de camadas, como cliente-servidor, certo? Então, dentro de uma máquina, existem inúmeros processos que estão servindo a outros inúmeros processos por serviços. E esses serviços, naturalmente, precisam de um ponto, um endereço, uma forma de localizar. E, classicamente, usamos localhost. Cara, tô no sono lascado, tô quebrado, mas vamos lá. O localhost. Localhost, o LO, ele é, então, uma placa loopback da própria máquina. Então, pelo LO, ou no caso localhost, nós conseguimos, então, com que um processo local acesse um serviço de um processo local na própria máquina, sem precisar de saber o endereço dele de rede, lá na interface de rede. Também daria certo, tá? Também poderia dar certo. Bom, então esse aqui é o endereço de loopback. Você já viu muito localhost, não é? Quando você se conecta a um banco de dados, algo assim, certo? Bom, galera, não se assuste com isso aqui, tá? Isso aqui, ó. Beleza? Isso é uma tática do Cubes para isolar a máquina para não ser acessível pela rede. Cara, mas isso aí é um papo lá para capítulos mais avançados, tá? Capítulo 15 desse livro e lá no mundo hacker, cara. Beleza? Mas geralmente aqui estaria, tá? Aqui estaria um 24, estaria um 8. Beleza. Então, IP address. Então temos aqui, naturalmente, com o comando IP, gente, nós conseguimos trabalhar em cima de algumas camadas, tá? O que acontece? Isso aqui é o que nós chamamos de modelo OSI da ISO. No modelo OSI da ISO, então, nós temos então as camadas, camada física, data link, o Brasil é chamado de camada de enlace, tá? Então, quando você troca uma placa de rede, uma NIC, você troca toda a camada física e parcialmente a parte de baixo da subcamada MAC, tá? A camada de enlace ela é formada por duas subcamadas, tá, gente? A MAC e a LLC. A MAC fica mais embaixo, a LLC fica mais em cima. Aquele curso de rede que eu coloquei, você aprende isso. Então, a placa de rede, ela troca um pedaço, no caso a subcamada MAC, toda a camada física, beleza?
Então, nós conseguimos trabalhar com o comando IP em cima dessas camadas que estão aqui anotadas, certo? IP address, nós conseguimos trabalhar com o endereço lógico da camada 3 de rede. IP route, no caso aqui, nós conseguimos também trabalhar com roteamento. O Linux ele é um roteador por padrão, certo? E inclusive o gateway é um roteamento, tá? Bom, e aí, naturalmente, nós temos aqui um data link, que seria a camada de enlace. Isso aí é o comando IP link. Caracas, mano. Trabalhando muito, gente. Mas vamos lá. Então, aqui são, naturalmente, assim, o que você mais tem que saber. Se você fosse para uma prova de certificação, você tem que saber lidar com IP address, IP route e IP link, beleza? Deixa eu dar uma olhada nessa máquina aqui. Essa máquina aqui é toda diferente, tá? IP route. Então, aqui tá, ó. Olha que interessante. Por padrão, a rota de saída dessa máquina é 10.137.0.6, que é esse endereço de rede, que está ligado na ETH0, na porta ETH0, certo? E essa rede dessa máquina, beleza? É 10.137.0.6. Porque essa máquina é tudo diferente. Provavelmente que vai aparecer um zero para você, beleza? Vamos lá. IP-Link. IP-Link você consegue desligar e ligar uma placa de rede, certo? Utilizando down e up. E em IP address você consegue, né, adicionar um endereço ou deletar um endereço, então, da placa de rede. Beleza. Bom, nós também temos a possibilidade de fazer essa configuração de endereço via command line, com comando IP, e ele fica na memória. Então quer dizer que a máquina reinicia, esquece, beleza? Ou por um arquivo de configuração. Vamos lá, galera, educação. Mas lá no Debian, é aproximadamente lá em /etc network interface, beleza? Então você pode ter os subcomandos link, address, route e neighbor, tá? Que é para trabalhar com vizinhança ARP. Eu não gosto muito, tá? Eu prefiro, se for para trabalhar com vizinhança, eu prefiro trabalhar com Nmap, né? Para fazer então uma busca na rede, conhecer os vizinhos e tudo mais. Mas tudo bem, vamos lá. Opções, objetos, comandos e um help, caso precise. Então, IP address, tá? Ele vai exibir as interfaces, 1, 2, tá? Se tiver mais, vai exibir mais. Ele vai exibir o MAC address, o link no caso, tá vendo? Link. É o MAC address. Se você não sabe o que é o MAC address, coleguinha, toda placa de rede tem um MAC address, tá? É um endereço teoricamente único na sua LAN, teoricamente, tá? A empresa pode ter errado. Então você tem que, naturalmente, não pode ter duplicidade. Então, esse endereço loopback é o 000000, 48 bits. É o endereço de camada 2, no caso, camada de enlace. Aqui você tem INET IPv4 e INET IPv6. Então essa placa tem dois endereços de camada 3 IPv4 de 32 bits e o 128 do IPv6, legal? Essa placa de rede aqui também tem, então, essa aqui é o tipo loopback, SLO loopback, já expliquei. Essa outra aqui já não é loopback. Repara, ela é unicast, broadcast, multicast, tá? Então, essa placa de rede aqui é uma rede comum, uma placa de rede comum. O MAC address dela é 08002751 1D06, 48 bits aqui, tá? IP versão 4 da camada 3, 192.168.0.6 e, naturalmente, aqui o IPv6 de 128 bits da camada ali. Eu posso ter mais de um endereço, tá, gente? Eu posso ter mais de um endereço. O mundo hacker não gosta do IPv6. O IPv6 é meio perigoso, porque IPv6 dá para ter endereçamento único no mundo.
e há algumas falhas de segurança em alguns serviços, principalmente do Windows, quando você trabalha com IPv4 e IPv6 juntos. Então, complicado. Muito complicado, beleza? E aí eu explico o loopback aqui, legal? Para você atribuir um endereço, naturalmente, vamos trabalhar com IP versão 4, que é fácil de trabalhar, são 32 bits, 4 octetos. 4 vezes 8 dos 32 bits que você precisa. Bom, e naturalmente, esse endereço, teoricamente, ele é uniforme, beleza? Quer dizer o seguinte: máquinas dentro da sua infraestrutura possuem IP, versão 4. Máquinas de fora da internet possuem, né, IP versão 4 também. Todos eles com 32 bits, né, normal. E segue uma planificação segundo a IANA. IANA é o órgão que vai planificar toda a questão da distribuição de endereços IPs. Legal? Então vamos lá. Sudo, comando IP, por quê? Tem que ser sudo. Cara, você está alterando a configuração de uma placa de rede, cara. Tem que ser superusuário. Legal? IP address, deletando este endereço que nós já tínhamos aqui, ó. Dava para ver aqui, ó. Certo? Tá deletando 92.168.06 com máscara de 24 bits. Por que 24 bits? Eu explico mais para frente, mas já vou explicar para você aqui, ó. 8 bits, 16 bits, 24 bits. Então aqui tem 24 bits nessa máscara. Por isso 24 aqui. Legal? No devicer, né, que é o dispositivo de rede, e ENP0S3. Então ele está deletando esse endereço então do device ENP0S3, a placa de rede. E aqui eu estou então adicionando. Deletar e adicionar. Beleza? Deletar e adicionar. Então estou praticamente trocando o endereço IP de uma placa de rede via command line. Isso vai ficar em memória, isso não vai ficar naturalmente fixado. Quando você precisa fixar, nós vamos para arquivos. Mas geralmente as máquinas operam muito por DHCP, né? Os desktop. Servidores não. Servidores praticamente nós vamos na unha. Colocamos em arquivo mesmo. Mas desktop, né, é sempre dinâmico mesmo. Beleza? Bom, vamos falar sobre o gateway. Quem é o gateway nessa nossa história aqui? A gateway é um computador. Todo roteador, ele é um computador. Preste atenção, pergunta de uma certificação Cisco. O que é um router? O router é um computador. Entenderam? E esse computador tem duas placas de rede. Uma placa de rede está ligada dentro da sua rede local, certo? E uma outra placa de rede, por exemplo, ligada na internet, ligada numa outra rede mais abrangente. Rede mais abrangente quer dizer uma rede maior, tá? Então, o router está aqui. Ele tem duas placas de rede, mas o gateway é o endereço que você colocou nessa placa de rede aqui, ó. Então, esse aqui é o equipamento router. Ele tem duas placas de rede, uma está ligada na internet e a outra está aqui, essa bolinha verde aqui, ó, amigo. Tá vendo aqui? É, essa bolinha verde, beleza? Ela é o gateway da rede. Se você colocar um IP dinâmico aqui, bom, sua rede vai pegar um gateway, depois vai reiniciar um monte de coisa e vai perder o gateway. Então, o gateway é um daqueles endereços que nós colocamos na unha. Vamos lá e vamos digitar num arquivo para garantir que esse IP não mude, certo? Então, aqui nós colocamos o endereço em um aqui. Então, em todas as máquinas dessa rede, quem é o gateway? O gateway é essa placa de rede aqui, ó, tá? Então, tudo que não for para essa rede vai para onde? Para o gateway. Como que funciona a regra? Preste atenção. Se essa máquina vai mandar dados para essa máquina, então ela manda diretamente aqui. Se essa máquina vai mandar dados para essa máquina, vai diretamente aqui. Legal? Beleza. Assim funcionaria para qualquer máquina na rede. Mas agora imagine que você tem uma placa aqui, fora da internet. Então, você precisa, naturalmente,
mandar dessa máquina para essa máquina da internet. Como a máquina da internet não está nesse domínio, não está aqui dentro, então essa máquina manda para o gateway. É por isso que nós configuramos o default gateway. Se não é para aqui dentro, então vai obrigatoriamente para o nosso amigo gateway, tá bom? Bom, nós temos ali gateways, né? Aqui nós temos um gateway aqui, ó, interface de rede de um host, endereço, interface de rede poderia estar aqui em 2, tá? Interface do gateway, que seria que estaria aqui em 1, beleza? E tudo isso aqui é um cálculo, cara. Isso aqui é cálculo. Esse cálculo você aprende a fazer na aula 15, desculpa, no capítulo 15, tá? Aqui eu estou dando mastigado para vocês. E, naturalmente, o endereço de rede, de toda essa rede aqui, tudo isso que está em azul, é esse endereço aqui, ó, 0. Beleza? Tá? Beleza. Falei que nós temos um projeto físico, que é como nós vamos projetar a rede nessa instituição, e depois o projeto lógico, que é onde nós vamos lá fazer a configuração dos endereços, dos serviços, das regras e tudo mais, beleza? O comando ip-route ajuda você a ver essas rotas dentro desse projeto lógico que nós vamos criar, beleza? Um computador possui o padrão de 2 opções de rota, roteador de pacote diretamente ou por gateways de rede. Na verdade, tem uma terceira, tá? Que é o que eu utilizo nessa aqui. Que é praticamente eu nego a saída e eu tenho um programa que pega e põe para fora, mas analisa por um firewall. Geralmente quem trabalha assim são servidores, são chain server. Pode procurar XEN servers, tá? São proteção e isolamento de máquinas virtuais. É outro tipo de configuração. Mas o padrão é isso aqui, cara. Tipo, 99% da sua vida vai ser isso aqui. A galera não tem o capricho, não tem o know-how, às vezes, de fazer uma configuração decente de uma infraestrutura que a leve a infraestrutura à segurança, entendeu? Felizmente. Aqui ip-route, por exemplo, conforme eu falei, default via o IP tal para a placa de rede tal. Lembra que eu falei? Ó, rede, né? O endereço da rede que vai sair por esse link aqui. Beleza? Então essas duas regras que eu estou aqui mostrando é o que faz aquele jabaculê que eu falei para vocês aqui, ó. Se é internamente, faz isso. Se é para o externo, faz isso. Essas duas regras aqui, tá? Lógico. Eu só tenho 2 redes aqui, lógico, né? Que é essa rede que está aqui em azul e a rede da internet. Nesse desenho. Legal. Como que você mata, por exemplo, uma regra? Você pode, mas você quer matar uma regra default? Acho que eu não vou matar, né? Sudo, né? ip-route, tá? Del default. Isso aqui você mataria a regra padrão, tá? Se eu fizer isso aqui, bom, eu teria que recriar depois. Só que aí eu vou parar um monte de coisa na minha máquina, tá? Como você cria ela, você recria ela usando o ADD, tá? E aí você usa default, que é um label, é a chamada rota padrão, via e o endereço IP que você tem lá na sua placa de rede, lá indo para o gateway. Tá? Então, esse aqui é o endereço que estaria indo lá em 1, que é o gateway. Beleza? Del e ADD. Del e ADD. Repara, sempre o comando IP é Del e ADD. Para colocar o endereço, para remover o endereço, sempre é assim. Beleza? Para você ligar uma placa de rede, bom, aí já é assim. Vamos lá. Você já utiliza camada 2 do modelo OSI, camada de enlace, IP-link, camada de enlace. 7, você está alterando. Do device, qual é o dispositivo? ENP0S3. Então você está alterando o device da placa 3 e você está dando um down, que é desligando. Como que você liga ela? Up. Então, assim, via sistema operacional
você liga e desliga uma placa de rede. Beleza? Próxima aula, vamos falar de ifconfig, embora não vamos encontrar no Debian o ifconfig. O ifconfig você vai encontrar em muitas distribuições. E eu estou preparando vocês para ser um cara foda, não para ser um cara fracassado. Então vamos falar de ifconfig na próxima aula. Até mais, tchau!